Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Dessa vez o nosso assunto é bastante diferente, né? Não vamos falar sobre formulários, vamos falar sobre documentos no Microsoft Word, um programa da Microsoft muito utilizado para a criação de documentos. Bom, é muito comum você, ao trabalhar com um programa desse, tentar fazer algumas divisões no seu documento. Isso porque, em alguns casos, para quem já trabalha com Word, tá, pessoal? Quando você deseja colocar um cabeçalho ou um rodapé diferente, você não consegue fazer isso. Por quê? Imagine a seguinte situação. Vou explicar isso aqui. Quando você insere um cabeçalho em um documento, esse cabeçalho ele vai se repetir por todas as folhas que você inserir no documento. Olha só. Imagine que isso aqui é o nosso cabeçalho, né? Vermelhinho. Se eu colocar um cabeçalho na folha 1, automaticamente esse meu cabeçalho ele será aplicado na folha 1 e também na folha 2. Se eu tivesse uma terceira folha, ele também seria aplicado. A mesma coisa acontece quando você coloca um rodapé. Quando você coloca um rodapé no seu documento, colocar numa cor diferente. Esse rodapé ele será aplicado tanto na folha 1 quanto na folha 2. Se você tiver a folha número 3, ele também vai fazer a mesma coisa. Se você tiver a folha número 4, número 5 e daí para frente, vai acontecer a mesma coisa. O cabeçalho vai se repetir e o rodapé vai se repetir. Aí fica uma pergunta, por que isso acontece? Porque o seu documento no Microsoft Word, ele, para ser dividido, precisa que exista várias seções. Tá? A divisão no seu documento ela é feita por meio das seções. Então, quando você inicia um documento no Microsoft Word, você tem apenas uma seção. Chamaremos de seção 1. Vou colocar assim, por causa desse texto. Deixa eu trocar aqui, peraí, deixa eu colocar o Arial. Acho que isso resolve. Foi. Então vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa seção 1. Então, quando você inicia um documento no Microsoft Word, não importa quantas folhas você inserir nesse documento, você estará trabalhando com uma seção chamada de seção 1. Essa seção ela é criada por padrão assim que você dá início ao seu documento. Então, se você colocar uma informação no cabeçalho, essa informação ela vai se repetir por todas as folhas, né, que estiverem pertencentes à seção 1. E o rodapé, se você inserir um rodapé, ele também vai se repetir por todas as folhas que pertencem à seção 1. Tá? Então, se você quiser colocar um cabeçalho diferente em uma folha, né, você vai precisar ter mais de uma seção. Tá bom? Esse é o motivo de criar essa videoaula para poder te explicar isso. Tá? Eu vou reduzir isso aqui, eu vou te dar uma explicaçãozinha agora. Tá bom? Então, nesse nosso primeiro exemplo, nós temos duas folhas. Essas duas folhas, elas pertencem à seção número 1. Sendo assim, o cabeçalho que é colocado aqui em cima se repete na folha de baixo. O rodapé que é colocado na folha de cima se repete na folha de baixo. Tá bom? Vou criar aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui duas folhas. Tá legal? E aí, eu vou criar uma divisão aqui. Por enquanto, é uma divisão apenas na parte da ilustração. Tá? Mas essa minha divisão ela vai representar o seguinte. Nós teremos nesse documento a seção número 1. Tá legal? E aí, além da seção número 1, nós teremos uma seção chamada de seção número 2. Veja que agora nós temos uma divisão no nosso documento. O nosso documento é esse aqui, tá? O nosso documento tem duas folhas. Só que o nosso documento ele está dividido em duas seções, a seção número 1 e a seção número 2. Assim, a folha número 1 fica com a seção 1 e a folha número 2 com a seção 2. Tá legal? Aí, de forma ilustrativa, eu colocarei aqui ó, um cabeçalho na folha 1
e aqui eu vou colocar um outro cabeçalho. Vou colocar numa cor diferente. Tá? Isso é possível? É. Por que que isso se tornou possível agora? Porque agora nós não trabalhamos apenas com uma seção. Nós trabalhamos com duas seções. Então, na seção número 1, eu coloco um cabeçalho, e na seção número 2, eu coloco um cabeçalho diferente. Isso só será possível, pessoal, se nós colocarmos uma divisão no documento. Então, quando você trabalha com seções em um documento, você já consegue fazer essa divisão dentro desse documento, tá bom? E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Espero que você consiga fazer e que você goste também desse vídeo, tá legal? Então, eu expliquei aqui, de forma ilustrativa, como que isso será feito. Agora, eu estarei mostrando no Microsoft Word como que isso se aplica, tá bom? Vamos para o Word. Vamos lá. Teoricamente falando, o seu documento ele tem apenas uma seção, tá? Eu tenho aqui no canto inferior da esquerda, página 1 de 1. Eu tenho apenas uma página, tá? Eu vou colocar aqui nessa página um número para representar ela. Número 1. Essa aqui é a nossa página número 1. Tá legal? Bom, para poder criar a página número 2, eu vou apertar Ctrl Enter. Essa é a nossa página número 2. Tá ok? Então, agora eu tenho duas páginas. A página 1 e a página 2. E agora eu vou inserir um cabeçalho para que você veja como que isso acontece. Então, você vai fazer assim, ó, guia inserir, em seguida cabeçalho, aguarde um momento. Eu vou escolher essa primeira opção, tá bom? Mas você pode escolher outras. Ou se você preferir, você pode clicar em editar cabeçalho, tá ok? Eu estou usando uma versão que foi atualizada agora do Word, mas a versão 2013 é muito parecida com essa, então dá para acompanhar do mesmo jeito. Eu vou utilizar essa primeira opção aqui, ó. Espera só um momentinho, eu vou pausar um pouco o vídeo, tá bom? Voltando aí, pessoal. Então eu tirei o pause do vídeo e estou dando uma continuidade agora, tá bom? Então só recapitulando, você clicou na guia inserir, depois cabeçalho, e escolheu uma daquelas opções que eu mostrei para você. Agora, você vai colocar um texto aqui, qualquer texto. Eu vou colocar assim, por exemplo, aula de Word. Tá legal? E aí, esse meu texto, se você reparar, prestar bastante atenção, ele foi inserido no cabeçalho da página número 2. Dá uma olhadinha aqui embaixo, né? Dependendo da página onde você estiver, quando você inserir o cabeçalho, né, você vai entrar no cabeçalho daquela página. Então, como eu estava na página número 2, depois eu cliquei em inserir cabeçalho e escolhi uma daquelas opções, o cabeçalho que eu estou inserindo é na folha 2, tá? E aqui eu coloquei apenas aula de Word. Lembrando que estamos na folha número 2. Vou fechar o nosso cabeçalho e rodapé aqui. Ok. Tá? Agora eu vou para a folha número 1. Olha o que aconteceu, pessoal. O cabeçalho que eu coloquei na folha número 2, ele também aparece na folha número 1. Por que que isso acontece? Só repassando. O nosso documento, ele inicia com apenas uma seção. Tá? Então, se eu colocar um cabeçalho na folha 1, ele passará automaticamente para a folha 2. E pode acontecer o inverso também. Tá ok? Então, isso mostra que nós estamos trabalhando apenas com uma seção. E aí, eu posso criar quantas folhas eu quiser. Olha só, eu vou clicar aqui depois do número 2. Ctrl Enter. Essa é a folha 3. Tá bom? Dá para você observar aqui embaixo também, para você se localizar na página que você está. Então, eu estou na página 3 de 3. Eu posso criar quantas páginas eu quiser. Você pode ver que o mesmo cabeçalho ele vai se repetir por todas as folhas. Tá? E, novamente, passando isso aqui, isso acontece porque estamos apenas com a seção número 1. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na folha número 1 um rodapé. Tá? Então, eu vou clicar aqui na folha número 1. Eu venho na guia inserir
e logo em seguida eu clico em rodapé. E aí eu vou escolher uma dessas opções. Vou pegar essa daqui mesmo, a primeira. Veja que agora eu estou no rodapé da página 1. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor, vídeo aula sobre divisão no documento. Tá bom? Então esse é o texto que eu estou colocando no rodapé. Você pode colocar o texto que você quiser, mas eu coloquei esse textinho aqui, tá legal? Vídeo aula sobre divisão no Word. Se você quiser colocar o número da página, você está no lugar apropriado para isso. Bom, lembrando que eu estou colocando esse texto no rodapé da página 1. Eu clico agora aqui nesse botão fechar cabeçalho e rodapé. Caso você não esteja enxergando esse botão, você olha aqui na guia em que eu estou, guia design, tá bom? Fechar cabeçalho e rodapé. E agora eu vou olhar aqui na parte de baixo da minha folha. Veja, vídeo aula sobre divisão no documento. Isso na folha 1. Vamos ver na folha 2. Na folha 2, o texto se repetiu. E na folha 3 também. Na folha 4 também. Na folha 5 também. Na folha 6 também. E isso aconteceu porque estamos trabalhando apenas com uma seção. Se eu colocar um rodapé na minha folha número 1, ele automaticamente passará para a folha número 2. E pode acontecer o contrário também. Tá? Eu vou repetir, pessoal, esse mesmo exemplo, só que dessa vez criando uma nova seção, fazendo uma divisão no nosso documento, para ver o que essa divisão nos traz de tão bom. Tá? Para criar um novo documento, você vai em Arquivo, Novo e Documento em branco. Tá? Eu vou criar aqui rapidinho, aí você me espera só um pouco, eu vou pausar o vídeo, tá bom? Eu já volto com o nosso novo documento. Prontinho, pessoal, já voltei com o nosso novo documento. Tá? Então, eu estou com o documento aqui em branco. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar este mesmo exemplo, tá? Utilizando apenas 2 folhas para não complicar a nossa vida. Tá? Então, vamos lá no Word. Eu vou colocar o número 1 para representar a página número 1. E agora eu faço o seguinte, eu aperto Ctrl Enter. Estou na folha número 2, bem no começo dela. Olha aqui a barra da inserção, está bem no início. Agora você vai fazer o seguinte. Na versão 2003 do Word, para você criar uma nova seção, você clicava na guia Layout da página. Nessa versão que eu estou usando, não tem aqui a opção Layout da página, tem a opção Layout. Parece que o pessoal da Microsoft simplificou um pouquinho o Word, né? Eu pelo menos testei apenas o Word, né? Depois eu vejo os demais. Então, eu vou clicar aqui na guia Layout. E aí nós temos um botão chamado Quebras. Tá bom? Olha só. O cursor no comecinho da folha 2 indica que eu estou iniciando a folha 2. Eu clico em Quebras. E eu preciso dessa opção aqui, ó. Quebras de seção, próxima página. E aí você lê esse textinho aqui, porque esse texto ele explica muita coisa. Ó, inserir uma quebra de seção e iniciar a nova seção na página seguinte. Como o cursor está bem no comecinho da página, essa minha página ela será tratada como a página seguinte da qual essa opção está falando. Tá? Então, eu vou clicar aqui em cima. Aparentemente, não aconteceu nada. Mas eu já criei a seção 2. Tá bom? Vale lembrar, quando você clicar em Quebras, próxima página, você já criou a seção 2. Só que a seção 2 não aparece aqui. Tá? Para que você possa enxergar a seção número 2, você vai clicar na guia Inserir, Cabeçalho, poderia ser o rodapé também, tá? Cabeçalho. Você pode escolher qualquer uma dessas opções, mas nesse momento eu vou escolher a opção Editar Cabeçalho. Eu não quero colocar nenhum texto, eu quero apenas ver a seção 2 que eu criei, tá? Editar Cabeçalho.
Apareceu aqui, ó, cabeçalho seção 2. Tá legal? Então, na minha folha número 2, a página 2, eu tenho aqui o cabeçalho seção 2. Por que ele apareceu agora? Porque nós criamos, através da guia Layout, o botão Quebras e Próxima Página. Aí apareceu o cabeçalho seção 2. Porém, esse nosso cabeçalho da seção 2, ele ainda vai trazer o cabeçalho da seção 1. Por que que isso vai acontecer? Porque ele também traz um vínculo, né? Esse vínculo ele pode ser percebido aqui na parte superior. Lembrando, eu estou na guia Design das ferramentas de cabeçalho e rodapé. Veja, Design. E aqui nós temos um botão que já veio marcado, vincular ao anterior. Então, se eu deixar esse botão marcado, quer dizer que o cabeçalho da seção 1 ele será passado também para a seção 2. Então, né, mesmo que você criou a seção 2, o nosso documento ele ainda vai fazer isso daqui. Ó. O cabeçalho que é definido na seção 1, na página 1, passará para a folha 2. Tá? Agora, se você quiser tornar essa seção 2 independente, né, você vai ter que desmarcar esse botão aqui. Ó. Então, clicou em vincular ao anterior, desmarcou esse botão, veja, está desmarcado, né? Desmarcou esse botão, a nossa seção número 2 ela se tornou independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu colocar um texto aqui, ele não vai se repetir na seção 1. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, cabeçalho da seção 2. E eu vou clicar em fechar cabeçalho e rodapé. Da mesma forma que eu fiz no nosso primeiro documento. Então, na nossa página 2, nós temos cabeçalho da seção 2. Vou para a folha número 1 e veja, não apareceu o cabeçalho aqui. Por que que não apareceu? Porque nós criamos uma divisão no documento. O nosso documento agora ele tem a seção 1 e a seção 2. E o cabeçalho que nós inserimos, foi na seção 2. E a nossa seção 2, lembre-se do que eu falei, ela se tornou independente quando você desmarcou o botão vincular ao anterior. Então, o cabeçalho que você coloca aqui, ele não aparecerá na seção 1. Tá bom? Se você colocar um cabeçalho na seção 1, ele não aparecerá na seção 2. Vamos lá para conferir? Olha lá. Estou na página número 1. Né? Eu vou inserir um cabeçalho. Inserir, cabeçalho. Posso escolher qualquer uma dessas opções, mas eu vou escolher editar cabeçalho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o cabeçalho da seção 1. E aí eu vou fechar o cabeçalho rodapé. Veja, cabeçalho seção 1, cabeçalho seção 2. Deu certo, pessoal. Né? E isso só deu certo por quê? Porque você realmente criou uma divisão no seu documento. Agora você tem a seção 1 e a seção 2. Tá legal? Da mesma forma que você criou a seção 1 e a seção 2, você também poderia criar a seção 3, a seção 4, a seção 5. E assim você vai criando divisões no seu documento para colocar conteúdos diferentes, tanto no cabeçalho como no rodapé. Vale lembrar que, se você desvinculou a seção 2, o cabeçalho da seção 2, você também deve desvincular o rodapé da seção 2. Só para finalizar esse vídeo. E aí, se precisar, a gente produz... né? Aí eu faço mais um vídeo aí para você, de repente, praticar um pouquinho mais. Tá? Vou clicar aqui na minha folha 2. Eu venho na guia Inserir, Rodapé, Editar Rodapé. Veja que o nosso rodapé da seção 2 ele ainda está vinculado à seção anterior. Veja, mesmo que a seção anterior. Quer dizer que existe um vínculo do rodapé da seção 2 com o rodapé da seção 1. Eu preciso tirar esse vínculo. Como que eu faço isso? Eu desmarco esse botão aqui em cima, vincular ao anterior. Desmarquei, a informação que aparecia aqui no canto sumiu e o nosso rodapé da seção 2 se tornou independente. E aí eu posso colocar o texto que eu quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, página 2. E clico em fechar cabeçalho e rodapé. Se eu for na folha 1, ó, folha 1. Aqui é o final da folha 1. Veja, não aparece nenhuma informação aqui, nenhum número. Vamos ver agora no final da folha 2. Apareceu, ó. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido muito útil e muito proveitoso. Tá? Gostaria que você comentasse o vídeo,
deixasse lá a sua curtida e se inscrevesse também no nosso canal para poder receber todas as novidades dos nossos vídeos. Obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo, um forte abraço e até lá!